Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Mais um sábado à noite, estou aqui mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande, mas Deus ele vai nos capacitando e nos dando a direção do que fazer, do que falar, e a gente vai seguindo na caminhada, né? Nosso tema hoje é a transformação pela palavra de Deus. Então, eu li uma frase que ela dizia que, eu não lembro o nome do autor, mas ela dizia que a Bíblia ela não foi dada para nos informar, mas sim para nos transformar. E aí foi isso que despertou para que eu pudesse fazer essa mensagem hoje. Foi o que Deus tocou no meu coração de estar trazendo aqui nessa noite para os irmãos. E se a gente parar para refletir sobre isso, realmente a gente, desde a época da escola, quando a gente é pequenininho, a gente vai crescendo, a gente vê livros de português, de matemática, geografia, ciências. Aí a gente vai indo para frente, a gente vai tirar habilitação, a gente pega lá um livrinho para ver a questão do CFC, para você estudar as leis de trânsito. E a gente vai lendo tantas coisas, tem livros motivacionais, livros para nos orientar, mas nenhum desses livros eles servem para nos informar e nos orientar. A Bíblia ela é a única que, além dela orientar e informar, ela serve para transformar. Se a gente pegar para falar, né, as pessoas falam que a Bíblia é fechada, ela é um livro, aberta é Deus falando conosco. E é isso que a gente deve ter em mente. A palavra de Deus, assim como foi lá no passado, como Deus falava com as pessoas lá naqueles lugares, no monte, na sarça, através da sarça, Ele fala conosco também nos dias de hoje, através de várias formas que nós vamos ver aqui durante a mensagem. Então, assim como as pessoas lá no passado, quando nós lemos a Bíblia, muitas pessoas tiveram a sua vida transformada através da palavra de Deus, nos dias de hoje nós também temos como transformar a nossa vida através da palavra de Deus. E o primeiro que a gente vai falar aqui, alguns personagens que a gente vai falar, o primeiro é Paulo. A gente fala muito sobre Paulo, da sua trajetória missionária, das cartas que ele escreveu a diversas igrejas. A gente fala do quanto ele sofreu levando a palavra do Senhor. Mas antes de Paulo ser tudo isso, ele era conhecido como Saulo, o perseguidor, porque ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia os cristãos ali daquela época, e uma das coisas que ele fez foi ajudar a matar Estevão, que era um servo do Senhor. E aí, quando a gente lê em Atos, né, que eu vou ler aqui todos os versículos do 3 ao 6, do 10 ao 18, a gente vê um encontro que Saulo teve com Deus, e naquele momento a vida dele foi transformada. Então a gente vai ali em Atos, eu vou abrir aqui para a gente ler, Atos 9, aí a gente lê do 3 ao 6, depois do 10 em diante. Tá? Então diz o seguinte, ali falando sobre Saulo: em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Então eu queria, naquele momento, Saulo ele ficou cego por causa daquela luz tão resplandecente, tão forte. E ali aqueles homens que estavam junto com ele o guiaram até Damasco, foram levando ele até lá. E a gente vai para o versículo 10 em diante para a gente continuar. Então ali em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Então ali Ananias, com medo, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi ali, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diz que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças. Então aqui um pedacinho diz que enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo, ele teve um encontro ali com Deus. A partir daquele momento que ele teve aquele encontro, a vida dele foi transformada. Aquele homem que era um perseguidor, agora era um pregador, era um missionário da palavra de Deus. E aí a gente vai vendo a história dele, como foi uma história de um exemplo para cada um de nós, para nós fazermos no dia de hoje, pregar a palavra. Ele é uma das pessoas que eu mais escuto falando sobre, nas mensagens que eu vejo, e é uma das pessoas de grande relevância aqui para que nós possamos aprender, perante a palavra de Deus aqui. Também nós podemos ver Moisés. A gente vê Moisés quando as pessoas pregam, nós escutamos muitos falando de Moisés como o líder, Ele foi o líder que tirou o povo ali, que estava escravo no Egito. Ele foi o líder que conduziu o povo ali no meio do deserto. Só que antes dele ser o líder desse povo, Moisés, ele foi um assassino. Eu peguei para ler e falei, como assim, Aí lá diz que ele fez como se fosse uma rebelião do povo contra Faraó. E ali ele matou algumas pessoas, e aí Faraó ordenou que quem encontrasse Moisés deveria matar ele. Então ali ele começou a fugir, tentar se esconder de Faraó. E foi nesse momento que ele teve um encontro com Deus. E a gente vê em Êxodo esse encontro aí que Moisés teve com o Senhor e a transformação dele. Porque ali naquele momento que ele encontrou com o Senhor, Deus deu mais uma chance para ele, para que ele pudesse fazer a coisa certa, que era libertar o povo ali do Egito. E então Êxodo capítulo 3, verso 1 até o 12. Então a gente vai aqui em Êxodo capítulo 3, verso 1 até o verso 12. Se os irmãos quiserem acompanhar, fique à vontade. Então diz ali o seguinte, que Moisés ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, que era o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, então, pensou ele, Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Então Moisés respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus a ele: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora
eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Pois Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus afirmou a ele: eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Moisés, ele teve essa visão maravilhosa de ver aquela sarça ali pegando fogo, não se consumia, e ali através daquela sarça Deus falou com ele. Aleluia. Nesse encontro, a vida de Moisés foi transformada. Amém. De um homem que era considerado um assassino, ele se transformou em um líder ordenado pelo Senhor para tirar aquele povo do Egito, para livrar aquele povo e conduzir aquele povo ali no meio do deserto até a terra prometida. Então, nós vemos aqui um homem que era perseguidor e virou missionário. Um homem que era um assassino e virou um líder. Nós vemos também pessoas temos exemplos de José, por exemplo, que ele foi rejeitado, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi rejeitado ali naquele lugar e ficou preso por muito tempo. Ficou muito tempo ali passou muito tempo na prisão. Mas ali José manteve a sua fé intacta. Ele acreditava em Deus e ele continuava com a sua fé ali firme e forte. E aí, com o passar do tempo, ele começou a usar o dom que Deus deu para ele, que era de interpretar aqueles sonhos. E aí, no meio da prisão ali, ele começou a interpretar alguns sonhos. E aí foi passando o tempo e isso chegou até o ouvido de Faraó. E quando chegou ao ouvido de Faraó, mandou chamar a ele e ele interpretou ali também os sonhos de Faraó. E através dessas interpretações ele conseguiu livrar aquele povo de viver anos e anos ali passando fome. Ele livrou aquele povo todo da fome, usando o dom que Deus deu a ele. A vida dele foi transformada também, porque um homem que era rejeitado, um homem que foi vendido pelos seus irmãos a preço pouco, né? Preço mínimo ali, por poucas moedas, foi vendido como escravo, ficou muito tempo preso, mas a vida dele foi transformada. Quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 41, do verso 38 até o 41, a gente vê a transformação dele ali, o que aconteceu. A gente conhece a história, a gente sabe, mas eu vou ler aqui para os irmãos para a gente poder dar continuidade. Então, Gênesis capítulo 41, do verso 38 até o 41 também. Então diz o seguinte: por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então pensa só, um jovem que foi desprezado, que foi vendido, nesse momento ele se transformou no governador ali. Olha a transformação que ele teve durante a vida dele. Isso pela palavra de Deus. Pois por mais que não foi diretamente um encontro assim como Paulo, assim como Moisés, ele conhecia a palavra de Deus, ele manteve a sua fé intacta e a sua vida foi transformada. Se a gente olhar, tem tantas outras histórias. Se a gente olhar, Davi era pastor de ovelhas e virou rei. Se a gente pegar para ver a última mensagem que eu preguei, falando um pouquinho sobre Elias, né? Ele era medroso, ele tinha medo. E ele foi um dos homens mais corajosos a levar a palavra de Deus, bateu de frente com reis, sabe? Então Deus, ele transforma a nossa vida através da sua palavra. Como eu disse, naquela época Deus falava diretamente com aquelas pessoas. Nos dias de hoje Deus fala conosco, seja através de
de um irmão, seja através de um sonho, seja através da própria palavra quando nós lemos, seja uma voz, aquele sentimento que você tem de não faz isso, não faz. É Deus que está falando conosco. Mas aí entra um ponto importante, que assim como essas pessoas, elas escutaram a palavra de Deus e elas foram transformadas pela palavra de Deus, nós precisamos ser como eles. Nós precisamos estar abertos a escutar essas palavras. Nós precisamos estar abertos a entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Então, muitas vezes a gente sai da nossa casa e a gente vem até a igreja, a gente tem um culto planejado, né? A gente vai cantar o hino inicial, a gente tem o pessoal fala que é a liturgia do culto, né? Que é a sequência que ele tem. Só que às vezes a gente sai de casa tão preocupado em seguir isso à risca, que às vezes a gente esquece de abrir o nosso coração ou de sentir a presença de Deus. Aí uma coisa que aconteceu semana passada e é bem interessante para a gente, é que foi o exemplo da Elo que veio aqui na frente. O culto não tinha começado ainda, mas na cabeça dela já tinha um culto acontecendo. Se eu convivo mais com ela, a Paty também, se os irmãos verem, ela fala de Deus o tempo inteiro. E ninguém fica falando para ela falar. Aquilo é do coração dela. As pessoas falam que a gente tem que ser puro com o coração de uma criança. E quando eu vejo ela, eu vejo esse exemplo. Ela veio aqui, ela não estava ligando se tinha gente dando risada, se o culto tinha começado ou não, se tinha muita gente ou não, se tinha gente de terno ou não, se o pessoal estava... Não. Ela veio aqui na frente para adorar, ela cantou, ela leu o versículo que é da cabeça dela, porque ela não sabe ler direito e ela decora. Ela cantou hino, ela falou da palavra de Deus para os irmãos. Então, muitas vezes a gente tem que sim seguir as coisas, mas eu acredito que muitas vezes a gente tem que ser sensível a ouvir a palavra de Deus, abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo ele se faça presente mesmo. Sim, eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que glorificar, eu tenho que aleluias, e sim, se eu tiver que chorar, eu vou chorar, se eu tiver que dar pulos de alegria, eu vou pular de alegria. Não posso, como dizer, escandalizar, mas eu tenho que mostrar que a palavra de Deus ela me deixa feliz. Eu falo que muitas vezes as pessoas lá fora, quando elas estão cantando uma música secular, eles cantam tão empolgados. Porque aqui a gente vai cantar desanimado. A gente tem que cantar empolgado sim, entregar o nosso melhor. Se as pessoas que fazem para o mundo fazem o melhor que elas podem, para Deus eu tenho que fazer 3 vezes mais. Amém. E muitas vezes a gente tem que ser essa pessoa que não vai escandalizar, mas vai quebrar um pouquinho esses paradigmas. E ser sensível a ouvir a palavra de Deus. Eu não posso, irmãos, ver que a palavra de Deus transformou a vida de tantas pessoas e não acreditar que ela vai transformar a minha. Uma mulher que ela é estéril, ela não pode ler a história de Ana, ver o milagre que Deus fez ali na vida dela e não acreditar que Deus pode fazer a mesma coisa. Se você viu, está aqui, você viu, é Deus falando com você e te dando exemplo. Se Ele fez lá, Ele vai fazer no dia de hoje. Eu não posso ler aquela história, ler a história, né, de Lázaro. Lázaro estava morto 4 dias. E Jesus chegou, chamou ele para fora, ele ressuscitou, ele veio. Eu não posso ler uma história dessa, um exemplo desse, e não acreditar que Deus vai fazer uma cura na minha vida. Se Deus ressuscitou, por que Ele não pode fazer o milagre de me dar uma cura? De prolongar os meus dias? Sabe? Eu não posso ver as coisas que os profetas, que os apóstolos, os missionários faziam aqui na Bíblia, e eu não posso querer fazer menos que isso. Eu tenho que querer fazer igual e melhor. Eu tenho que tirar isso aqui como exemplo, porque se a gente, muitas vezes a gente reclama, fala, Deus não tem falado comigo. Mas muitas vezes a gente não abre a Bíblia para ler. Como é que Deus vai falar com a gente? Sabe? A gente reclama muitas vezes, Deus não me dá uma direção, mas será que eu dobro meu joelho para falar com Deus?
Então muitas vezes a gente tem que buscar mais para que Deus possa se fazer presente na nossa vida. Que nós possamos entender que por mais que nós estamos aqui, nós somos servos do Senhor. Isso não impede que a nossa vida venha a ser transformada. Eu faço algumas coisas para Deus, não impede que Ele transforme a minha vida e eu possa fazer mais ainda, sabe? Não é porque nós estamos aqui que nós já estamos, tá tudo bem, tá tudo bom, não. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente tem que ir buscando cada vez mais para tentar ser melhor cada dia mais. E assim que a gente possa ter na nossa mente que assim como as pessoas foram transformadas pela palavra de Deus lá no passado, a nossa vida também pode ser transformada pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pode ser.